Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando prosseguimento aqui à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil, nós vamos hoje analisar a fase satisfativa do procedimento executivo destinado ao pagamento de quantia certa. Nós estamos na quarta parte do nosso livro, que aborda a tutela executiva. Já analisamos diversos procedimentos, estamos vendo esse procedimento agora, da satisfação da obrigação de pagar quantia certa. Estamos na fase, como dito, satisfativa, vamos a ela. Fase satisfativa que consiste na entrega do dinheiro proveniente da arrematação, da expropriação, da adjudicação, em dinheiro, entrega desse dinheiro ao credor. Vamos fazer algumas considerações, portanto, nesse vídeo de hoje. Quando a execução segue o rumo da alienação judicial, arrematação, ou da alienação por iniciativa particular, a expropriação e a satisfação do crédito ocorrem em duas etapas sucessivas. A segunda delas, consistente na entrega do dinheiro ao exequente, artigos 905 e seguintes. Em um único caso, o levantamento do dinheiro pelo credor coincidirá com o momento da expropriação do devedor, quando em vez de a penhora recair sobre outro bem, uma quantia em dinheiro estiver garantido o juízo. Isso ocorre se, primeira hipótese, a penhora houver recaído diretamente sobre a quantia monetária. Lembre-se que dinheiro é o primeiro bem na ordem de preferência para a penhora. Nós analisamos isso aqui quando do estudo da penhora, inciso 1º do artigo 835. Segunda hipótese, isso ocorre se depois de efetivada a penhora sobre outro bem, o devedor tiver requerido sua substituição por dinheiro, artigo 847. Isso também ocorre se no curso do processo executivo promoveu-se a alienação antecipada dos bens penhorados e o montante obtido, que continuou pertencendo ao proprietário dos bens alienados, passou a garantir o juízo nos termos do artigo 852. Normalmente, porém, o dinheiro a ser levantado é produto direto e imediato da alienação dos bens penhorados, como se vê do artigo 905. São previstos dois procedimentos para o levantamento do dinheiro. Um primeiro procedimento, que é o procedimento simplificado, quando sobre o bem arrematado não havia nenhuma outra penhora, privilégio nem garantia real. Artigo 905, inciso 2º. Nessa hipótese, ao receber o mandado de levantamento do dinheiro correspondente ao seu crédito, principal, juros, custas e honorários, o credor assinará termo de quitação, que ficará nos autos. Artigo 906, que estabelece expressamente a possibilidade de transferência eletrônica de valores em seu parágrafo único. Parágrafo único do artigo 906. Temos também um outro procedimento, que é o do concurso singular de credores, quando, embora o devedor seja solvente,
outras penhoras ou direitos reais de garantia recaíam sobre o bem. Artigo 908. Tal concurso não se confunde com aquele que se instaura depois que é declarada a insolvência, de que participa a quase integralidade dos credores do devedor. O CPC de 2015 adotou o entendimento no sentido de que, tal como ocorre com o empresário e a sociedade empresária, regulados pela Lei de Recuperação Judicial e Falências, que é a Lei 11.101 de 2005, a disciplina da execução contra devedor insolvente merece regulamentação por lei específica. Assim, prevê que, aspas, até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente em curso ou que venham a ser propostas permanecem reguladas pelo livro 2º, título 4º do Código de 73. É o que consta do artigo 1052 do Código atual. Esse procedimento destina-se a verificar qual a ordem de preferência para receber o dinheiro obtido com a alienação judicial do bem vinculado. Também há outras penhoras ou garantias reais. Participarão apenas os credores com garantia real sobre o bem alienado ou que haviam promovido outras execuções em que o mesmo bem havia sido penhorado. No que tange à competência para tal concurso, ela recai sobre o próprio juízo perante o qual tramita a execução em que se obteve o dinheiro, em primeiro lugar, e que está em vias, portanto, de ser levantado pelo aquele credor. Aliás, segundo o entendimento do STJ, se a execução estiver tramitando perante a Justiça Estadual e um ente federal, na condição de credor, vier a participar do concurso, nem por isso haverá o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Veja o enunciado de súmula 270 do STJ. Nos termos da primeira parte do artigo 908, receberão em primeiro lugar os credores com título legal de preferência. Ou seja, receberá antes aquele que for titular de um tipo de crédito ao qual a lei atribui preferência. Há várias atribuições legais de preferência e uma hierarquia também legalmente prevista entre tais preferências. Vide especialmente os artigos 186 e 187 do Código Tributário Nacional, o artigo 4º, parágrafo 4º e 29º, parágrafo único da Lei de Falência, da Lei de Execuções Fiscal, a Lei 6.830 de 80, o artigo 961 do Código Civil. Conjugadas todas essas regras, tem-se a seguinte ordem de preferência. Em primeiro lugar vem o crédito trabalhista, depois o crédito previdenciário, seguido pelo crédito fiscal não previdenciário, o crédito dotado de garantia real, o crédito com privilégio especial, o crédito com privilégio geral e, por fim, o crédito quirografário, isto é, o crédito sem nenhum tipo de preferência. Entre os créditos fiscais, os da União têm preferência sobre os do Estado, Distrito Federal e municípios. Os dos Estados e Distrito Federal, por sua vez, precedem aos dos municípios. Entre os Estados e o Distrito Federal não há preferência. Se ambos concorrem pelo mesmo crédito, devem dividi-lo, divisão pro rata. O mesmo se passa entre os municípios. A preferência da União sobre Estados e Distrito Federal estende-se às autarquias federais, a teor do enunciado de número 497 da súmula do STJ, no seguinte sentido: os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Entre credores com garantias hipotecárias sobre o mesmo bem, importa verificar o grau da hipoteca. O credor hipotecário em primeiro grau, isto é, o que fez a primeira hipoteca, prevalecerá sobre o de segundo grau, e assim por diante. Artigos 1477 e 1478 do Código Civil. Nos demais casos, estando em igualdade de condições quanto à categoria de preferência, dois ou mais credores, por exemplo, dois credores fiscais, ou dois ou mais credores sem nenhum título legal de preferência, credores quirografários, a preferência será conferida àquele que obteve antes a penhora do bem. Artigo 797, quem penhora primeiro recebe primeiro. O artigo 909 estabelece o procedimento do concurso singular de credores. Cada um deles formulará suas pretensões, requerendo as provas
que pretenderá produzir em audiência. Não se poderá discutir matéria que não verse sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, como se vê do artigo 909. Não será possível, por exemplo, um credor impugnar a própria existência ou legitimidade do crédito do outro. Findo o debate, incluindo eventual audiência para a produção de provas, o juiz decidirá o concurso entre os credores, parte final do artigo 909. Antes da reforma do Código anterior, operada pela Lei 11.382 de 2006, o artigo 713 do Código já revogado, de 73, referia-se a tal pronunciamento do juiz como sendo uma sentença. Mas, já então, o entendimento mais acertado e prevalecente na doutrina era o de que o concurso singular seria mero incidente processual da execução e não outro processo incidental com um objeto próprio. Por isso, o ato que o resolve já era considerado uma decisão interlocutória, impugnável mediante recurso de agravo de instrumento. Mas havia também alguns acórdãos no sentido oposto. O ato em questão seria mesmo uma sentença e, como tal, seria apelável. O parágrafo único do artigo 1015 do CPC de 2015 encerra o debate acerca do recurso cabível, estabelecendo que a decisão em questão é impugnável sempre por agravo de instrumento. Corrente minoritário sustenta que só se legitimaria para o concurso singular o credor com garantia real que já estivesse promovendo a execução. Prevalece, todavia, o entendimento de que o credor com garantia real sobre o bem executado está apto a participar do concurso, mesmo que ainda não esteja promovendo a execução do seu crédito. Alguns vão além. Estando o crédito vencido, o credor com garantia real que tem a sua preferência reconhecida poderia até levantar o dinheiro, independentemente de promover a execução, cabendo ao devedor impugnar-lhe a pretensão creditícia por meio de embargos à arrematação ou à alienação. Esse argumento, porém, é falho no seguinte ponto: o incidente de entrega do dinheiro não ocorre antes do momento oportuno para embargos à arrematação, de modo que ficaria o devedor sem via processual idônea para contestar a pretensão do credor com garantia real e impedir o levantamento do dinheiro em clara ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, que são elencados nos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição. Parece mais razoável admitir que o credor com garantia real sobre o bem alienado está habilitado a participar do concurso singular, mesmo que não esteja executando seu crédito ou que este nem esteja vencido. Sendo-lhe reconhecida a preferência, seu direito de garantia passará a recair sobre o dinheiro. Para levantar o dinheiro, terá de, no momento oportuno, promover execução, na qual, então, o devedor poderá opor-se à pretensão de crédito mediante embargos. Como nem sempre o dinheiro obtido com a arrematação será suficiente para satisfazer o crédito de todos os participantes do concurso, pode acontecer que precisamente aquele que promovia a execução singular em que os bens foram alienados fiquem sem receber. Para que isso ocorra, basta que, sendo insuficiente o dinheiro, com ele concorram credores mais privilegiados ou com penhoras mais antigas, que o antecederão na ordem de preferência. O credor ou os credores a quem seja deferido o levantamento do dinheiro, ao receber o mandado de levantamento, dará ou darão ao devedor, por termo nos autos, quitação da quantia paga, nos termos do parágrafo único do artigo 709. Tanto no procedimento concursal, quanto no primeiro procedimento que nós analisamos, o procedimento simplificado, uma vez pago o credor ou os credores, a importância que eventualmente sobrar será restituída ao devedor, como se vê do artigo 907 do CPC. Por outro lado, se o produto da alienação dos bens não bastar para o pagamento do exequente, proceder-se-á a nova penhora sobre outros bens, artigo 851, inciso 2º, retomando-se todo o procedimento expropriatório. Meus amigos, vamos ficando por aqui. A partir do próximo vídeo nós veremos alguns tópicos separados sobre esse procedimento
executivo para satisfação da obrigação de pagar a quantia. O primeiro deles está aparecendo na tela para os senhores aí, o pagamento parcelado do débito. Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.